Olá pessoal, sejam aí todas bem-vindas ao meu canal. E hoje aqui teremos lançamento do nosso kit praia, nosso kit Grécia. Vou apresentar aqui para vocês os detalhes dessa bolsa primeiro, tá? Que está dentro desse painel. Você vai falar, Paula, tudo isso está no painel? Sim, gente, está tudo isso daqui no painel. Olha essa bolsa. Gente, olha o tamanho dessa bolsa. Olha os detalhes. Eu vou ensinar aqui para vocês fazer essa costurinha aqui que é diferente, rápida, fácil de fazer. Tá vendo aqui, ó, os detalhes internos para a gente ter esse acabamento interno bonito da bolsa? Também está no painel, gente. Tudo que tá em tecido estampado aqui está dentro do painel. O detalhe da alça também coloquei no painel, gente, pra gente ter uma bolsa completa. Aí aqui dentro, gente, eu estou usando o quê? O nylon emborrachado, para que a gente deixe a peça toda impermeável. Então, fiz alguns bolsos bem interessantes que eu vou mostrar aí no decorrer da aula. A bolsa, vocês vão ver que é rapidinho de fazer. Aí aqui vocês podem brincar, tá? Quero pôr botão, quero pôr fechamento. Gente, usa a criatividade e depois me conta, tá? Mas eu gosto de bolsa de praia sem muito fechamento, porque a gente coloca toalha, coloca as coisas dentro. Olha isso. Olha o tamanho dessa bolsa. E olha que maravilha que ela está, gente. Eu estou, sinceramente, apaixonada nela. Olha isso. E não necessariamente praia, né, gente? Olha, vocês vão para um clube, para uma piscina, tem que sair um final de semana, vai para uma chácara, vai almoçar na casa de alguém. Isso daqui tá perfeito. Que aí, às vezes, a gente tem que carregar um pouquinho mais de coisa. Olha isso, que maravilhosa. E daí, dentro do kit, eu quis fazer um kit completo, né? Então, vocês vão ter o porta-óculos, claro, para combinar aqui com o nosso kit. Vocês vão ter uma nécessaire, que a gente sempre precisa de uma nécessaire. Assim, simples, básica, mas olha isso. Que linda essa estampa. Tudo nos mesmos tons e combinando. E uma clutch, vocês sabem que eu amo clutch. Essa carteirinha aqui é coringa de venda, porque, gente, é aquele negócio, você não quer sair com uma bolsa? Você sai só com a clutch, tá? Então, no painel, vocês vão ter todas essas peças, tudo já recortadinho, bonitinho para vocês só recortarem e fazer as peças. Eu vou mostrar aqui, ó, bem detalhes para vocês no painel. Olha isso, tá vendo, ó? Então, às vezes depois, se vocês quiserem reproduzir mais ou em outras cores, é só vocês tirarem, ó, os moldes que já estão aqui no painel, tá bom? Então, ó, que lindo. Então, bora aproveitar. Clica no link aqui embaixo, deixei o site aí para vocês aproveitarem, tá? Tempo, estoque aqui limitado, tá? Do painel. Acabou, acabou. Geralmente a gente não repete painel, tá bom? A gente faz uma rodada só e a gente não repete. Então, corre que tem pouco. E bora começar essa aula, que nós vamos começar essa aulinha pela bolsa, para vocês verem o quanto é fácil. Então, vamos começar essa aula e nós vamos começar fazendo a peça maior do painel, que é a nossa bolsa. Eu vou mostrar aqui no painel para vocês o que a gente vai usar para a bolsa, que vocês já podem ir aí desmembrando, tá? Então, vai ser isso daqui, tá vendo? Essas duas partes aqui, ó, vão ser o corpo da bolsa, frente e costa da bolsa. E aqui, ó, essas duas aqui vão ser as laterais da bolsa e vocês podem recortar essas duas faixas compridona, que pega aqui, ó, todo o tecido, tá vendo, ó? Vocês já podem desmembrar tudo isso daqui, tá? Eu gosto sempre, gente, de desmembrar isso daqui. Eu não corto no risco certinho já, tá? Eu sempre deixo meio que uma margenzinha de costura, porque eu vou mostrar aqui pra vocês que eu vou estruturar isso daqui. Vou falar um pouquinho sobre a estruturação que vocês podem usar. Se vocês não têm isso daqui que eu tô usando, vocês podem usar outro tipo de estruturação. Então, eu sempre corto um pouquinho maior, tá? Eu nunca corto no risco de imediato, tá? Vocês vão entender. Então, desmembre isso daí, olha só.
eu aqui já tô com o corpo da bolsa, eu já estou aqui, ó, com o corpo da bolsa desmembrado, tá bom? E o que que eu fiz, ó? Eu desmembrei ela lá bonitinha, certinho. Acho que a bolsa vai ter que cortar na medida certinha. E vocês vão no ferro, gente, muita gente tem uma dificuldade em painel, às vezes, e realmente, tá? O que que acontece no painel? Quando a gente manda fazer um painel, eles rodam lá numa máquina como se fosse uma impressora gigantesca. Pensa lá a largura de 1,5 m e a impressora roda aquilo que grandona. E pode acontecer, tá? Esse daqui não tá, eles estão bem certinho. Isso daqui, gente, o tecido são tramas. Então eu gosto de recortar, ir no ferro e passar o ferro e arrumando. Por exemplo, se eu acho que ele tá meio tortinho, não sei o que, eu passo o ferro arrumando a trama dele certinho, reto, tá? Eu não passo o ferro assim, ó, embicando isso daqui pra lá ou pra cá, tá? Em outros painéis eu já expliquei isso daqui pra vocês. Então, eu sempre passo o ferro tentando arrumar todas as tramas disso daqui, ó, certinho, para que a gente tenha o alinhamento disso daqui, ó, certo, tá bom? De todas as peças, desmembrou, vai lá, passa o ferro arrumando tudo isso daí, tá bom? Aí o que que eu fiz? Na minha bolsa, eu não vou usar outro tipo de estruturação. A minha sarja já é um tecido um pouco mais grosso, tá? Vocês podem ver aí que ela já é mais encorpada. E aqui, ó, deixa eu pegar ela de novo para vocês poderem ver. Tá vendo que ela tá bem estruturadinha, ó? E o que que eu usei aqui na estruturação dela? Que eu não queria uma bolsa pesada, até porque eu tô pensando que é praia, piscina, tá? Não quero uma bolsa muito dura. Eu usei na estruturação dela somente a minha entretela macia de algodão, tá bom? Então, o que que eu fiz? Recortei frente e costa da bolsa e as laterais. Recortei daquele jeitinho que eu falei pra vocês. Um pouquinho maior, tá? Fui lá e peguei, Paulo, o que que é entretela de algodão macia? É isso daqui, gente. Ó, tem lá no site também pra vocês, tá? É isso daqui, ó, a entretela de algodão macia. Você tá vendo que eu vou colar? Esse lado brilhoso é o lado que tem cola, tá? E é ativado com o calor do ferro. Já ensinei aqui várias vezes. Então, vou lá, vou passar e vou colar isso aqui. Quando eu estiver colando isso daqui, vocês também vão ajeitando o tecido, tá, gente? Não cola o tecido torto. Isso daqui, ó, é um quadrado, tá? Olha só, isso aqui é um quadrado. Se você for colar lá, olha como ele tá certinho. Se você for colar lá passando de qualquer jeito, isso daqui pode ficar enviesado, tá bom? Então, passa isso daqui bem certinho, ó, esse daqui o meu já tá colado aqui a entretela, tá vendo que ele já ficou um pouco mais estruturado. Aí, eu fiz isso. Paula, não tem essa entretela de algodão macia. Pode ser uma entretela de algodão que tem aí na sua cidade, em casa de armarinho, tá? Geralmente tem, tá bom? Ou tem essa daí no site também para vocês comprarem. O que que eu entretelei na bolsa? Corpo, frente, costa e a minha lateral. Tá vendo? E a lateral. Isso daqui foi o que eu entretelei. Aí, o que que eu quero mostrar para vocês? Eu só falta entretelar essa faixinha aqui, ó, que eu não entretelei porque eu queria mostrar ela, que ela é assim, ó, comprida, porque eu vou entretelar ela por partes, ó. Essa faixinha aqui vai estar ali, ela é a mais comprida, é a última do nosso painel, tá, gente? Essa daqui, ó, vocês vão ter duas faixas, ó. Vocês vão ter essa faixa aqui de baixo, ó, que ela é bem compridona, essa faixa aqui, e essa daqui é a mais curtinha. Essa daqui tem 1 metro, e essa daqui é bem comprida, ela tem a largura do tecido todinho, mais de 1,40 m, 1,5 m, tá bom? A faixa de 1 metro, vocês vão deixar para a alça, tá bom? Aquela faixa mais curtinha, vocês deixam para a alça e vocês não vão entretelar, tá bom? Essa faixa aqui, nós vamos entretelar, mas nós vamos entretelar por parte. E a hora que eu cortar, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que que eu entretelei? Corpo e lateral, tá? Entretelei corpo e lateral.
Agora eu vou passar para vocês as medidas do forro que eu vou usar. Lembra que essa faixinha vai ser nosso acabamento aqui, ó, do forro, da parte interna, para ela ficar bem bonita essa bolsa, tá? Não vai ser assim de qualquer jeito. Então, para o forro, o que que eu fiz, tá? Para o corpo, frente e costa, vocês vão cortar 36, tá bom? Por 31 centímetros, tá? 36 por 31, duas vezes, tá? Isso para o corpo. Para o forro da lateral, tá bom? Eu vou cortar 19, tá? Por 24, duas vezes, tá bom? Então, cortei aqui, ó, 36 por 31 e cortei 19 por 24, tá? Duas vezes cada medida. Por que que eu não cortei esse daqui ainda? Porque eu queria mostrar ele aqui assim, inteiriço pra vocês, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, pra minha lateral, olha só, vou vir aqui, ó, e vou cortar. Então, eu preciso de duas faixinhas dessa daqui pra minha lateral. Eu gosto de cortar um pouquinho maior, vocês vão ver que vai sobrar, tá, ó. Vou vir aqui e vou cortar, ó, pra minha lateral, duas faixinhas. Que vai ser pro forro isso, tá? E aqui, ó, para o corpo, só deixa eu ver se eu tô na medida certa aqui. Tá. Ó, para o corpo eu vou vir aqui, ó, e vou cortar duas faixinhas para o forro também. Aí sim eu vou entretelar, tá? Pra mim não ter que entretelar essa faixona toda, eu vou entretelar ela assim, ó, já cortadinha. Então, vou no ferro, vou pôr entretela, ó, e vai sobrar isso daqui, tá? Sobra, guarda aí que a gente pode depois fazer a alcinha da clutch. Então, ó, tem isso e isso, tá bom? Para o forro da bolsa, era isso que eu queria explicar para vocês. E agora eu vou passar... Ah, Paula, precisa passar entretela nesse aqui? Não necessariamente, tá bom? Se vocês não quiserem passar, não, mas eu gosto porque ela deixa a boca da bolsa um pouco mais estruturada, tá bom? Mas também, se vocês não quiserem colocar entretela nessa parte aqui, também não precisa, tá? Deixa eu mostrar outra coisa na bolsa, que eu já vou mostrar aqui as medidas. Aqui na minha bolsa, olha só, não sei se vai dar para vocês poderem ver, eu fiz esse bolso aqui, tá? Um bolso simples. E aqui, ó, como eu não queria pôr bolsos aqui nas laterais, o que que eu fiz? Eu fiz os bolsos na lateral, na parte interna. Então, eu fiz um bolso nessa lateral e um bolso nessa lateral, que fica bem legal, gente, que a gente consegue pôr, por exemplo, ó, aqui na parte interna, ó, uma garrafinha, tá? Uma garrafinha de água, alguma coisa aqui, ó, na parte interna dela, que essa daqui minha é bem grandona. Mas você consegue pôr aqui uma garrafinha, alguma coisa. Então, eu fiz esses bolsos laterais que eu achei que ficou bem legal, tá bom? Então, eu vou passar para vocês a medida já desse forro, desses bolsos laterais, tá? Ó, cortei tudo no nylon, tá bom? O bolso lateral, eu cortei 19 por 23, 19 por 23 duas vezes, tá? Para o bolso lateral. E para o bolsinho ali interno, para colocar um celular, uma chave, eu cortei aqui, ó, bolso do corpo, 22 por 30, tá? Ó, que aqui já tá dobradinho, ó. Então, eu cortei 22 por 30. Então, já anota essas medidas aí, tá? Que são as medidas que a gente vai usar. Então, vamos agora para o forro da bolsa. E aqui, ó, o que que a gente vai fazer, ó? Vou pegar todas aquelas medidas que eu já passei para você. Aqui a nossa lateral tem 19 por 24, 19 por 24. E, ó, aqui eu vou usar o meu nylon como direito, tá? Que é esse lado mais brilhoso e esse lado aqui é emborrachado. E vou colocar aqui, ó, direito com direito e vou costurar essas faixinhas. Vou fazer isso em todas as partes do forro. Só que eu vou pôr desse lado aqui, gente, pra não escorregar, ó. Põe o nylon pra cima, senão ele escorrega. Ó, então, ó, um pezinho de máquina, emendando todas essas faixinhas, tá? Nas laterais e no corpo.
Coloca aqui, ó, um pezinho. Tá? O que que vocês podem fazer, ó? Já abrir isso daqui, põe pra cima e nós vamos rebater um pesponto aqui, ó, no lado do nylon, tá? Então, abre aqui, ó, já estica aqui, ó, e faz um pesponto em todas as partes, ó. Abre, ó, estica bem, vinca bem essa costura. E pesponto. Vou fazer isso, gente, aqui no meu corpo também, ó. Vou vir aqui, ó. E eu vou fazer isso daqui aqui. Olha só. Tá vendo? Eu deixei a minha faixinha, gente, um pouquinho maior, tá? Pra não ter perigo de correr isso, porque o nylon, ele é meio chatinho em termos de andar na hora que a gente tá costurando. Ó. Tá? E vou pôr o outro aqui também, ó. Vamos fazer tudo isso. Você vai falar, ai, Paula, tá ficando maior. Daqui a pouco a gente acerta tudo. Não se preocupa. O processo é rápido e fácil. Aqui, corpo, tá? Eu vou refilar. Lembrando que isso daqui aqui tem que ter 36 e aqui 36. Então, vocês sempre vão na placa de vocês e vocês vão conferir essa medida, tá? Ó, o meu tá dando aqui 36 já certinho. E aqui, ó, tá 36,5. Eu vou diminuir aqui, vou na placa e vou acertar. 36 por 36. Então, emenda, mesmo que às vezes, ai, Paula, então isso aqui eu posso cortar um pouquinho maior? Pode. Depois você vai na placa e acerta, 36 por 36. Então, comecem fazendo essa parte aqui do forro primeiro, porque vocês vão ter a lateral do seu corpo, tá vendo, ó? Vocês vão pegar isso daqui que vocês emendaram, que é a lateral, ó. Vai vir aqui, ó, a lateral vai servir de molde. Ou já tira o molde disso daqui, ó, para vocês usarem aí para outras peças, caso vocês queiram fazer, ó, tá? Oxe, quebrou. E daí vocês vão vir aqui, ó, e vai riscar isso daqui, ou tira a medida, tá? Vai lá na placa, eu sou muito certinha nas medidas, então eu gosto de ir lá na placa, ó, e cortar. Só tô riscando aqui para vocês visualizarem o que que vocês vão ter que fazer, ó, tá? Mas eu vou na placa agora, ó, e acerto isso daqui bem certinho. Então, as minhas duas laterais eu vou acertar pelo meu corpo da bolsa, tá? Aí, só depois que a gente montar o nosso forro, a gente costura a parte externa do corpo. Todas as peças refiladas, tá vendo, ó? Bonitinha. Aqui o corpo também. Agora a gente vai para os bolsos internos. Vamos fazer os bolsos internos, tá? Esse daqui é simples, tá bom? Então, ó, o 22 por 30, eu vou colocar ele aqui, ó, direito com direito, nylon com nylon. E vamos fechar deixando uma abertura, pra gente poder desvirar. E depois a gente coloca lá. Ó, deixa uma abertura aqui. Vira. Tá vendo, ó? Quem quiser vir aqui, ó, cortar esses cantinhos, ó,
Pode cortar, vira tudo e arruma. Gira todos os cantinhos bem bonitinho. Eu gosto de vir aqui, ó, a chave e empurrar bem. Bonitinho. Deixa essa abertura aqui, ó, arruma ela aqui bonitinha, que na hora que a gente colocar na bolsa, a gente esconde. Aqui, ó, vou bater um pesponto. Ó, pespontinho aqui bem bonitinho, tá? E aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Que vai ser aqueles bolsos laterais que eu mostrei pra vocês. Aqui é o meu lado direito, tá vendo? Onde é o meu nylon. Aqui, ó, eu não vou fazer ele duplo, 2 vezes. É desperdício de material e fica muito grosso, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou virar, ó, uma bainha, a gente fala. Eu vou virar aqui, ó, meio centímetro e viro mais meio centímetro, tá vendo? E vou vir aqui e vou passar uma costurinha. Oxe. Então, ó. Viro aqui, ó. Ai, Paula, eu não tenho prática. Põe uma dupla face, tá vendo, ó? Viro bem fininho, tá? Meio centímetro, menos de meio centímetro, tá, ó. Vira, vira. E eu passo uma costurinha, ó. Olha só. Deixa eu ver se dá pra vocês enxergarem, né? Que tá no azul, ó. Tá vendo? Eu vou fazer isso nos dois em um lado só. Porque vai ser só na parte de cima. Bem simples, né? O nylon emborrachado, o avesso dele é bonito, né? Não tem nada assim de feio. Então, por isso que eu faço isso. E como as laterais a gente esconde ela aqui, ó. Então, não precisa. Ó, o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar as laterais da minha bolsa, tá vendo, ó? Vou vir aqui, ó. Vou medir aqui, deixa eu pegar uma régua menor aqui pra gente medir. Ó. Vou vir aqui e vou alinhar, ó. Pra baixo aqui da minha faixinha, ó, eu vou pôr 2 centímetros, tá? Aqui também, gente, é o tamanho do bolso que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem fazer também, por exemplo, com uma telinha vôlei. Ai, Paula, não deu para fazer com o nylon emborrachado. Quer fazer com uma tela vôlei? Também dá certo, tá? Então, ó, o que que eu fiz, ó? Marquei aqui, vou vir aqui, ó, e vou bater uma costurinha de segurança exatamente ali em cima para não sair do lugar aqui, ó. Mas o certo, gente, é a gente pôr um alfinete, ó. Pra isso daqui não andar, tá? Ó. Bati uma costurinha aqui. Bati uma costurinha aqui. Só aqui, ó, na parte de cima. Agora eu viro, ó, tá vendo, ó? Eu deixei o meu forro do bolso, o meu bolso um pouquinho maior, ó. E agora eu viro e só passo costura aqui, ó, seguindo a minha lateral. Ó. E depois... Ó. Tá vendo? E aí, agora eu venho aqui, ó, e corto esse excesso. Aí você faz isso
nas duas laterais. Se quiser também pôr 2 bolsos, um em cada lateral, tá? Ó. Tá? Aí vai ficar esse bolso aqui na lateral, e daí a gente faz a mesma coisa nesse daqui. Fez, ó, agora a gente vai colocar o bolso aqui no corpo, ó. O que eu tô fazendo aqui, gente? Tô marcando o meio do meu corpo, aqui só pra eu alinhar, tá vendo, ó? Marquei o meio, vou vir aqui, ó, e vou marcar aqui, ó, pra baixo também da minha emenda aqui, ó, da faixinha, 3 centímetros. Ó. Marquei 3 centímetros, vou marcar também o meio do meu bolso. Olha só. Vou alinhar aqui. Vou colocar o alfinete aqui para não sair. Tá? Vou vir costurando tudo isso daqui. Um bom retrocesso. Vira. Olha isso. E bolsinho pronto. Tá? O que eu vou fazer? Vamos fazer agora a junção do nosso forro. Ó, direito com direito, deixa uma abertura aqui, tá bom? Pra gente desvirar depois a bolsa. Ó, vou pular, ó, deixar uma abertura. Olha só. Tá? E daí, a gente junta tudo isso, ó. Marco o meio aqui, ó, do meu forro. Meio com meio. Vou vir aqui, ó. Aqui, gente, é bem importante, ó, a gente vir, ó, e acertar isso daqui, ó, pra ficar bem bonitinho, tá? A junção disso daqui, ó, costurinha com costurinha, para não sair do lugar. Aí já faz, ó, dos dois lados. E a gente distribui tudo isso. Ó. Tá? Então, prende, ó, travei tudo isso daqui, ó. Agora eu venho aqui, ó. Distribuindo isso daqui. Ó. Tá? Prende tudo e costura tudo isso daí. E daí a outra lateral, vocês vão fazer a mesma coisa. Fazendo a junção do jeitinho que eu tô mostrando aqui. Tá? Ó. Aí eu gosto de fazer isso, gente. Eu gosto de costurar ela por aqui, ó. Pezinho de máquina. Ó, vem ajeitando tudo.
costurado, faz isso do outro lado igual. Olha só, forro pronto, tá vendo? Aí, o que que vocês vão fazer agora? A gente vai montar o corpo, tá? Desse jeitinho aqui também. E depois a alça. Então, assim, gente, corpo, tá? Tudo entretelado, bonitinho. O que que eu quero que... Eu vou ensinar uma coisa aqui pra vocês bem legal. Lembrei. Eu sou assim, tá, gente? Ó, lateral, tá bom? Entretelou, recortou. A nossa lateral, tá vendo que ela tem essa parte arredondadinha? O que que eu vou fazer aqui pra mostrar uma coisa bem legal, ó? Eu vou vir aqui as partes arredondadinhas, ó, e vou marcar meu meio, ó. Tá vendo, ó? Certinho aqui meu meio. E dei até um piquezinho aqui que depois a gente vai usar. Aí, vocês vão pegar uma fita métrica. Isso aqui é modelagem, tá, gente? Só para vocês entenderem o que eu vou falar depois do corpo. Minha fita métrica. E aqui, ó, dessa metade aqui que eu marquei pra cá, até aqui em cima, vocês vão pegar a tua fita métrica e vai vir aqui, ó, contornando ela assim, ó, de pezinho, tá vendo minha fita métrica? Põe um negócio pesado aqui no corpo, porque isso aqui não pode se mexer. E você vai vir aqui assim, ó, medindo isso daqui, ó. Só para vocês entenderem o que eu vou falar depois. Quando chega aqui em cima, na minha fita métrica, tá dando 35 centímetros e meio. Quer dizer que metade está dando 35 centímetros e meio. E pra cá vai ter mais 35 centímetros e meio. Entenda que o meu corpo, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Entretelei ele bonitinho. O meu corpo aqui de largura, ele tem 36, e aqui de comprimento, eu medindo no painel, ele tá dando 37, tá um pouquinho maior, tá bom? Então, o que que eu quero que vocês façam? Entretela isso daqui bonitinho. Vai lá na sua placa de corte, gente, e coloca ele aqui assim, ó. Vocês vão enquadrar isso daqui lá na placa de corte de vocês. Pega uma linha aqui, enquadra, ó. Vê se tudo isso daqui tá alinhadinho, tá? Às vezes pode ser que aqui, ó, esteja um biquinho a mais pra cá. Então, vocês conseguem deixar isso daqui, ó, certinho com 36. E a altura aqui, eu quero que fique com 36 também. Então, se tiver 1 centímetro maior aqui, vocês vão tirar aqui, ó, dessa parte aqui de baixo. Lembrando que essa parte que a gente tem essa faixinha é a nossa parte superior da bolsa. E aqui é a nossa parte inferior, a nossa parte de baixo. Então, esse corpo, ele tem que ter 36 por 36. A largura não interfere muito. Mas a altura, sim, porque a gente tem que encaixar nessa medida aqui, ó, que eu acabei de fazer isso daqui certinho, tá bom? Então, faz isso que vai tá tudo certinho. A largura do meu pezinho de máquina é de meio centímetro. Então, se você estiver fazendo numa máquina doméstica, só se atenta aqui a costurar com meio centímetro, porque são as medidas que vai fazer o fechamento bem certinho, combinado? Então, o que que eu vou fazer? Olha só, simples de tudo, ó. Vou pegar aqui meu corpo direito com direito, vou colocar ele aqui, ó, bonitinho, um de frente pro outro, e vou passar um pezinho de máquina. Vou diminuir meu ponto aqui para um 3,5, ó, somente nessa parte aqui de baixo, ó. Alinhando aqui bem certinho, isso aqui não pode sair do lugar, tá bom? Se precisar, passa um alfinete, alguma coisa aí para não sair do lugar, tá? Então, ó, costurei, tá bom? Ó, emendei, ó, o meu fundo com o meu fundo aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou abrir essa costura aqui, ó. Tá? Pode ir no ferro também, ó. Abrir essa costura. Ai, Paula, precisa fazer isso? Não. Mas é legal porque fica bem mais bonitinho, tá bom? Ó, eu vou abrir essa costura aqui e vou bater uma costurinha de um lado e uma costurinha do outro lado, só para assentar essa costura aqui.
tá bom, ó? Emendei tudo isso daqui, tá vendo? Agora, o que que a gente vai fazer? Olha que coisa mais simples. Vamos pegar nossa lateral, lembra? Vou marcar meu meio, aqui, ó, tá? Quiser deixar marcado o meio de cima também, porque a gente já deixa tudo alinhadinho, ó. Vou vir aqui, ó, vou colocar o meio da minha lateral bem no meio dessa costura que a gente acabou de fazer. Ó, meio com meio, tá? Vou pegar outra ponta aqui, ó, da minha lateral e vou já alinhar isso daqui certinho. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho que bater isso daqui, ó, bem certinho, tá? Não pode sobrar o corpo pra cima e nem pra menos. Então, o que que eu vou fazer, ó? Coloquei agora, ó, eu venho distribuindo toda essa lateral aqui, ó. Olha isso, tá vendo? Vou vir aqui, ó, e vou distribuir isso daqui bonitinho aqui, tá, ó. Eu gosto de pôr alfinete desse jeito, ó. Tá vendo, ó? Venho pondo alfinetinho. Tá? E daí ele bate isso daqui, ó, bem certinho. Paulo, meu não tá batendo, tá sobrando. Se tiver sobrando, gente, lembra que vocês têm que entrar um pouquinho mais nessa costura, tá bom? Às vezes você entrou pouco nessa costura. Lembra que a gente tem que costurar esse fundo aí com meio centímetro, até mais um pouquinho. Na verdade, quando a gente faz uma modelagem, a gente não aumenta muito essa margem de costura. Aí eu aumentei por conta de medo de alguém costurar demais, isso daqui faltar, tá bom? Mas você pode dar uma entradinha aí nessa costura, tá bom? Caso esteja faltando, mas ó, ela dá super certinho, ó, tá vendo? Agora eu vou vir por aqui, ó, que eu gosto, e vou costurar essa lateral, ó. Um pezinho de máquina aqui bonitinho, tá, ó. Como ela não tá tão estruturada, ó, a gente costura super fácil. Lembrando, gente, olha só. O que que eu ia falar? Ah, Paula, eu não quero usar esse tipo de estruturação. Quero usar uma estruturação mais durinha, quero que minha bolsa fique mais estruturada. Vocês podem, tá? Vocês podem colocar a sarja numa manta R2, tá? Que aí vai ficar bem durinha, bem estruturada. Ou vocês podem colocar ela só no nylon acoplado, tá? Porque daí não vai ficar tão dura por conta do acabamento que eu quero dar ali de costura francesa pro lado de fora, tá bom? Então, olha só, vamos virar, ó, e a gente olha. Sempre quando eu faço uma emenda, ó, a gente vira, ó, e olha. Não deixa prega, nada, tá, gente? Ó, veja se está tudo bem, ó, encaixadinho. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem encaixadinho. Aí a gente vai virar isso. Tá? E vou colocar o outro lado do mesmo jeito, ó. Então, vocês podem, sim, usar outro tipo de estruturação, tá bom? Usa outro tipo de estruturação e me conta. Mas assistam a aula até o final para vocês entenderem a costura que eu vou fazer na parte externa para ajudar a estruturar a peça. Aí vocês têm que ver que ela vai ficar um pouquinho mais grossa pra gente bater essa costura. Ai, precisa fazer essa costura? Não, vocês também não têm necessidade de fazer essa costura que eu vou fazer, essa costura francesa na parte externa ali, para que ela fique mais estruturada.
Por que que eu fiz isso? Porque a outra maneira da gente fazer seria a gente colocar um viés pra gente estruturar, mas como eu queria trazer, eu penso sempre assim, gente, kit tem que ser peça rápida e fácil, tá? Para vocês fazerem. Então, eu sempre penso numa maneira, além de pensar no kit, eu gosto de pensar na execução da peça, que ela também tem que ser uma maneira rápida e fácil para vocês fazerem, tá? Sem vocês ficarem perdendo muito tempo. Então, se eu trabalhasse essa peça com viés, como eu já fiz em outras, isso daqui ia dar muito mais trabalho para vocês. E como eu também queria que a gente conseguisse usar sempre 100% tecido do painel, eu teria que pôr esse viés de acabamento também no painel, e que daí não daria muito certo. Então, eu acabei procurando uma outra maneira da gente fazer a montagem da bolsa, mas não perder isso dela, que ela ficasse estruturada e bonita, chique. Esse modelo de bolsa é uma tote bem clássica, que todas as marcas têm, sabe? Elas fazem, e é uma bolsa que sempre está sendo usada em vários outros tecidos também. Olha só. E o nosso corpo da bolsa está pronto. A gente vai ter mais coisas para fazer no forro da bolsa do que necessariamente na parte externa da bolsa. Olha isso. Tá? Então, vamos reservar, só confira aqui se tá tudo costuradinho. Com as partes do corpo todas prontas, a gente vai fazer a alça. E lembra que eu falei que a tira menor que nós temos no painel é da alça. Então, aquela tira grandona que tem na parte de baixo, que tem 1,40 m, 1,50 m, é para as partes internas da bolsa, e a tira de 1 metro é para a alça. E nossa alça eu vou usar assim, tá? Ó, eu vou precisar da tira, tá? De alça aqui, da alça chique de 3 centímetros. Eu tô fazendo aqui na azul marinho, que é o que combina. E aquela tira que a gente tem, a gente vai fazer esse detalhe aqui na alça, ó. Uma eu já deixei pronta para poder mostrar. E o que que acontece, tá? Essa tira aqui, ela tem 6 centímetros. Eu vou deixar essa tira com 4 centímetros. O que que eu vou fazer? Tá vendo aqui, ó, bem nesse risquinho aqui, ó, eu vou cortar. Então, eu vou cortar aqui e aqui, ó, tá vendo? Isso daqui vai ficar com 4 centímetros, mais ou menos, tá vendo? Porque ela é larga, então não dá pra mim fazer a dobra aqui, ó. Se eu fizer aqui com 3 centímetros a dobra, ela vai ficar aqui com 3, aí eu vou ter que cobrir toda a alça. Não fica ruim também, para quem quiser, ó, tá vendo, ó? Cobrir toda a alça, mas como eu quero deixar um pedacinho da alça do azul marinho aqui aparecendo, então o que que eu fiz? Eu diminuí essa tira, tá? Então, eu vou agora ali, ó, e vou cortar essa tira aqui, ó, e vou diminuir para vocês poderem ver. Tá vendo, ó? Cortei aquelas duas beiradinhas. E deixei esse aqui, ó, o meu tá dando, ó, 4 centímetros e um pouquinho. O que que eu vou fazer agora? Olha só. Vou no ferro, tá? E vou passar essa tira aqui do tecido ao meio, assim, ó, dobradinho ao meio. Aquela mesma dobrinha que a gente sempre faz, ó. Vou no ferro e vou passar ao meio. E daí, ó, vou vir aqui, ó, vou dobrar ela aqui, ó, uma beirada virando pro meio e a outra beirada virando aqui, ó, tá? Então, ela vai ficar desse jeito aqui, ó, tá vendo, ó? Dobrei, dobrei, e daí ela vai ficar desse jeitinho aqui. Vou posicionar bem no meio da minha alça, ó, sobrando duas beiradinhas. Pra quem não tem prática, gente, vem aqui, passa uma dupla face e coloca, tá vendo? Eu coloquei só uns clipezinhos e vou vir aqui, ó, e vou costurar na beirada, ó.
só aumentar meu ponto aqui um pouquinho. Olha só. Centralizo bem, ó. E venho costurando. Vai fazer isso nas duas alças, tá? Então, a gente vai ter 2 alças de 50 centímetros, tá bom? Ó. Tá? Fiz isso aqui de um lado, ó. Vou vir costurando agora o outro lado, ó. Olha só. Então, vamos ter 2 alças assim, desse jeitinho aqui, com esse detalhe. Alça pronta, o que que a gente vai pegar agora? Olha só. Vou pegar a bolsa, marquei meu meio aqui, ó, tá? Ó, aqui tá meu meio, fiz um piquezinho. E a gente vai marcar, gente, 8 centímetros. Deixa eu pôr aqui. 8 centímetros para um lado e 8 centímetros para o outro lado, tá? E daí a gente vai pegar a alça, ó, coloca ela aqui, ó, direito com direito e prende tua alça aqui, ó. Faz isso com as 2 alças, tá bom? Ó, vem aqui, ó. Costurinha aqui. Costurinha. Agora aqui, ó, do outro lado, ó, faz a mesma marcação. Olha só. Vem aqui. Marca aqui, ó. Tá? Marca meio. Tá? E prende. Olha só. Agora, gente, sem segredo nenhum. Deixa eu só levantar aqui. Vou pegar meu forro, que tá prontinho, e vamos vestir, ó. Tudo isso. Direito com direito. Olha só. Costurinha com costurinha. Tá vendo? Prende tudo. Ó. Por isso que as medidas, gente, tem que estar bem certinho. Segue o vídeo bem certinho, tá bom? Para vocês poderem fazer isso bem bonito, para ficar com um acabamento bem bonito, bem profissional. Ó, alfinete em tudo. Eu pus clipes aqui, ó, mas essas junções aqui, ó, eu gosto de pôr alfinete. E olha só o que eu tô fazendo. Eu tô colocando deito uma costura para um lado e a costura para o outro, tá? Porque aqui depois eu vou fazer uma costura externa. E vai ser uma parte que vai ficar um pouco mais grossa, mas vocês vão entender depois, ó. Alfinete, alfinete em tudo, para não andar, ó.
Tudo que tá bem preso, gente, evita de dar errado. Às vezes eu falo por mim mesma, tá? Às vezes dá preguiça de alfinetar, mesmo eu tendo experiência, às vezes eu quero fazer as coisas na correria, sem alfinetar, não dá certo. Às vezes dá, mas às vezes não dá. Pezinho de máquina, a volta toda na boca. Costurou tudo, ó, tira todos os alfinetes. E agora é a hora que eu falo que é a melhor hora que a gente vira para ver o resultado de tudo. Olha só. Olha isso. Ó, agora é hora da gente arrumar tudo isso daqui, ó. Lembra, ó, essa faixinha que vai lá pra dentro. E agora, gente, o importante aqui, ó, é a gente arrumar essa bordinha aqui, ó. Então, o que que a gente faz, ó? Eu vou vindo aqui e vou puxando, ó. Vou arrumando. Aí eu puxo, tem gente que gosta de vir aqui, ó, e vai colocando o clipezinho, porque a gente vai rebater uma costura aqui na boca toda, um pesponto aqui na boca toda. Eu vou arrumando, aí eu vou no ferro, passo o ferro para sentar tudo isso daqui, bem bonitinho assim, tá? E daí eu vou depois mostrar para vocês o pulo do gato também. A gente pode terminar ela aqui, fazendo esse pesponto, mas como a gente também pode criar algo a mais nela aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Então, ó, vou no ferro agora e vou arrumar tudo isso daqui. Arrumei tudo, ó, passei o ferro, arrumei. Eu gosto de virar a bolsa, tá vendo? Assim, ó, no avesso. E agora eu vou pespontar toda essa borda aqui, tá? Eu gosto, gente, um pouquinho menos de um pé de máquina. Não chega a ser um pé de máquina para eu poder fazer esse pesponto. Vou começar aqui, ó, de uma emenda da lateral. E venho vindo, ó, fazendo esse pesponto a volta toda. Tá? Então, ó, pespontei a volta toda. E agora, gente, assim, ó, vou virar aqui ela pro direito. Quem quiser terminar a tua bolsa aqui, desse jeito, pode terminar ela desse jeito aqui, que ela vai estar pronta. Eu coloquei só um botão imã aqui, ó, tá vendo? Que também, gente, olha só, vou mostrar pra vocês a diferença, tá? Que eu acho que vai ficar linda e maravilhosa do mesmo jeito, tá vendo? Olha a diferença. Ela assim, pronta. Ou quem quiser fazer essa costura aqui, ó, de estruturação, você vai deixar a tua bolsa mais quadradinha. Olha só a diferença, tá vendo? Ela quadradinha, que ela tá bem quadradinha, bem definido. E essa daqui fica mais arredondadinha assim, ó. Tá vendo? Por mais que a gente coloque o botão aqui, ó, e assente isso daqui pra dentro, ela não vai ficar tão quadradinha. Mas, tá? Pra gente fazer aquilo, ó, o que que a gente vai fazer?
eu vou juntar, vou arrumar aqui, ó. Vou sempre, gente, ó, empurrar muito bem minha costura aqui, ó. Pode até vir aqui, ó, vou ligar meu ferro, vou ficar um pouquinho afastada, tá, ó. E vou assentar meio, ó, tá vendo? Ó, ponho a mão aqui dentro, ó, sem queimar a mão, tá, gente? Meio que eu vou assentando essa costura aqui, ó, desse jeito, ó. Pra ela ficar bem aberta, essa costura, tá? Ai, Paula, eu não quero fazer, não quero ter esse trabalho. Beleza. Pode parar por aqui, fechar, colocar o botão imã e parar por aqui, tá? Aí, quem quiser continuar, a gente vai continuar aqui, ó. Então, tá vendo, ó? Meio que eu vim aqui, assentei meio que bem essa costura, ó, pra ela não ficar aquela costura que a gente acabou de fazer. E o que que eu vou fazer, ó? Empurrando meu forro aqui pra dentro, a minha mão tá aqui, ó, bem onde tá essa costura da emenda da lateral, ó. Eu vou meio que beliscando a costura, gente, ó. Eu vou vir aqui assim, ó, beliscando essa costura. E daí eu venho, ó, sempre com a minha mão lá dentro, ó, eu belisco a costura aqui, ó. E vou colocando uns clipezinhos, ó. Venho aqui, faço a curvinha aqui, ó, da minha lateral. E venho beliscando isso daqui, ó. O fundo também, ó. Tá vendo, ó? Paula, preciso necessariamente pegar o forro? Não, tá? Quem não quiser pegar o forro, minha máquina é mais fraca, puxa o forro, deixa o forro solto, tá? Mas aqui dá pra gente pegar o forro também, tá? Ó. Então, ó, fiz esse lado, ó, vou fazer, ó, eu pego o meu dedo, enfio aqui, ó, e empurro, ó, pra eu poder beliscar isso daqui, ó. O que tava fácil, a gente pode dificultar aqui um pouquinho, né? Até aqui tava simples, fácil, sem nenhum problema, mas a gente pode, né? O fácil demais não tem graça. Olha só, tá vendo? Então, eu marquei. Qual que vai ser a dificuldade? Bem sincera para vocês. Essa parte aqui, ó. Porque a gente tem uma junção de várias costuras. Poderia falar para vocês, eu poderia ter gravado para vocês nessa faixa de dentro não colocar entretela, que ficaria mais fino para bater. Por exemplo, ai, Paula, eu tenho uma máquina doméstica, então não coloca entretela na parte dessa faixinha, na parte interna. Coloca entretela só na parte de fora. Se for fazer, por exemplo, estruturar essa bolsa numa manta R2, isso daqui vai ficar mais dificultoso ainda para vocês fazerem esse tipo de costura, tá? Na industrial dá, numa doméstica talvez você teria um pouquinho mais de dificuldade. Mas tá vendo aqui, ó, que ele fica grosso, né, ó? O que que eu vou fazer? Vou apertar ele aqui, ó, por isso que eu já deixei meu martelinho aqui, ó. E vou, mas martelar com força, gente. Sem dó e sem piedade. Tá? Dos dois lados, ó. Quando a gente martela, olha como ele afinou bastante. Aí eu vou martelar o outro lado. Ó, assento bem. Lembra que eu falei para vocês colocarem uma costura para cada lado? Ó, afinou muito. Sem corte aqui para vocês, tá? Ó. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, ficou fininho. Numa industrial, vai que é uma beleza, tá bom? Agora, vamos lá fazer essa costurinha. Qual o tamanho dessa costurinha? Gente, eu gosto de menos um pezinho de máquina, não tão um pezinho de máquina. Vocês também podem usar os calcadores de pesponto, se te ajudar, tá bom? E eu acho, deixa eu ver aqui, eu vou vir batendo ela desse jeito, ó. Subir minha bolsa aqui, tá vendo? E vou vir costurando ela aqui, ó, pro lado de fora, tá? Aqui nesse comecinho, ó, gente, eu falo que eu sempre mostro aqui a realidade para vocês.
é mais grosso. Tá vendo que eu tô indo com a minha mão? Pra minha máquina furar aquele pedaço, ó. Primeiro eu faço um teste pra ir com a minha mão. Aí agora, ó, furou. Furo, ó, dei um retrocesso, ó. Aí eu vou, sigo minha costura. Então, ó, vou arrumando isso daqui. Ah, assim, ó, também, ó. Uma outra ajuda. Vocês virem essa lateral que a gente pregou, vocês também podem martelar tudo antes de vir com a costurinha também, dá super certo, tá? Ó, vou vir costurando aqui, deixa eu ver aqui meu ponto. Tá bonitinho. Tá, ó, vou arrumando aqui, ó, na curva para ficar bem bonitinho, tá? Outra dica também, quem quiser, tiver na industrial, colocar uma agulha 18 também dá certo, tá? Tudo que vai facilitando. A curva, ó. Aí vai chegando no final, lembra lá em cima. A gente vai com a mão, ó. Vou com a minha mão agora aqui, ó, girando, ó, pra mim ver se ele vai furar, ó. Devagarzinho, ó, que ele tá bem grosso, ó. Eu não vou com a máquina. Gente, se eu for pisando isso daqui grosso, ó, vai dar ruim, tá? Então, ó, volto aqui minha costura pra mim fazer mais uma costurinha. E daí, depois que furou, ó, com cuidado, ó, eu dou um retrocesso. Com cuidado, lembra de girar essa finalzinho e o início com a mão, tá? Para dar tempo de furar o tecido, ó. Olha só. Tá vendo como ele já dá um formato aqui, ó, quadradinho na bolsa? Olha isso. Tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Com todo cuidado, você vai, ó, tá vendo aqui é o grosso, ó? Enfia a mão aqui dentro e vai alinhando. Pensa que a gente tá pegando aqui várias camadas, tá? Aqui depois a pontinha eu vou e martelo, ó. A curvinha também, arruma tudo, ó. Ah, esse daqui eu não passei o ferro. Tô vendo que tá diferente. Faz toda a diferença, viu, gente? A gente passar o ferro pra assentar a costura. Ó, ele não tá tão assentada a costurinha, ó. Vou esquentar meu ferro aqui, ó. E além do que, como aqui o nosso tecido que a gente tá trabalhando é uma sarja impermeável, a hora que a gente esquenta também, a gente meio que deixa ela mais molinha, tá? Deixa ela mais maleável também, meio que a gente aquece as fibras e meio que vai deixando ela mais maleável também, tá? Gente, aqui eu só tô passando na mão assim também, porque eu quero mostrar pra vocês. Mas se não, coloca alguma coisinha embaixo aqui na mão, sabe, ó? Olha que bonitinho quando a gente assenta a costura. Já tava esquecendo. Ó. Agora sim, ó, olha, ela fica mais molinha,
Isso ajuda também, tá? Ó. Senta aqui. Aqui. Acho que é até legal a gente dar as marteladas enquanto tá quente também. Que daí fica mais molinho. Pra gente martelar. Olha só. Agora aqui, ó. Vem. Força. Martelei meu clipes, ó. Já tá tudo velho, meus clipes. Aí martelar, ó. Daí, como que a gente vai bater? A costurinha assim, ó. Tá? E vamos lá, vamos ver se... Olha lá, com a mão, tá, gente? Ó, aqui. Ó. Furou. E meio que eu pego a costurinha pra baixo do pesponto, sabe? Porque bem o início lá, ele é muito duro. Aí aqui a curva, gente, vocês têm que arrumar o tecido pra ele não fazer prega, tá? Eu vou indo com a chave de fenda, ó. E vou arrumando. Arruma tudo. Ó, chegando no final. Ó, a minha mão, tá vendo, ó? Só pra mim ter certeza que vai furar, ó. Furou. Ó. Agora, volto um pontinho só que eu subi demais. Aqui e dou retrocesso, ó. E pronto, olha lá. Nossa sacola pronta. Olha isso, gente, que sacola mais linda. Aí, gente, nessa daqui que eu deixei assim, ela bem quadradinha, eu coloquei um botão imã só aqui na parte de dentro, ó. Aquele botão imã... Aqui, ó, vamos colocar. Tá vendo, ó? Esse daqui, ó. Então, a gente tira o meio aqui, ó. Lembra que meu fundo tá aberto ainda? Eu tenho que fechar? E olha lá dentro, ó. Como que ficou. Aqui tá meu meio. Ó, tenho marcado meu meio aqui, ó, por conta do bolso. Ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar meu botão imã e já vou colocar aqui, ó, pelo buraco do meu forro lá. Vou marcar ele aqui bem centralizando.
Já tinha aqui marcadinho onde era o meu meio, no meio das duas alças, mais ou menos, gente, para baixo. Ó, 1,5 centímetros para baixo da borda, tá? Vou cortar aqui. Isso aqui não tem segredo, tá, gente? Isso aqui é aquele botão imã de, ó, aquele que abre as perninhas, que a gente põe aqui, ó. Aqui eu não vou pôr reforço, porque meu tecido já tá com a entretela, então não tá só no tecido fininho, né? Ó, agora eu arrumo a minha alça aqui, ó, pra ela ficar bem centralizado. E marco aonde vai o outro lado do botão. Ó. Marco aqui, ó, aonde vai o outro lado. E botão. Aí, gente, é só fechar essa abertura aqui no fundo, olha lá. Botão imã colocado, tá? Aqui, aqui, gente, teve a primeira que eu fiz, eu coloquei botão imã aqui também, ó, nas laterais, para quem quiser deixar essa lateral mais fechadinha, tá? Mas eu não quero que ela fique aqui assim, ó, quadradinha mesmo, ó. Tá? Até porque como eu fiz aquele bolso lateral, cabe uma garrafinha d'água aqui dentro, ó. E esse botão imã aqui é mais para uma segurança para quem quiser pôr, tá, ó. Olha só. Nossa bolsa do kit Grécia pronto. Olha que linda. Agora, a gente vai para as outras peças, que também são vapt-vupt. Agora, a gente vai para as outras peças do kit. E nós vamos fazer a nécessaire, a clutch e o porta-óculos. Eu vou meio que fazer um esquema aqui, gente, de produção, para vocês poderem ver como que a gente faz para a gente não ficar perdendo tempo, tá? O que que eu fiz? Fui lá no meu painel, fiz o mesmo esquema. Recortei um pouquinho maior, passei o ferro, ó, todas essas peças eu estruturei na manta R2, tá bom? Eu achei que ficou melhor. Então, o que que eu fiz? Cortei um pouquinho maior, coloquei na manta, passei costurinha de segurança, ó, em todas as peças, tá vendo, ó? Todas as peças da nécessaire. Olha só, então fui lá e fiz isso, tá? Estruturei na manta, cortei no risco, bonitinho. Aí, cada uma dessas peças, eu fui e cortei o forro do mesmo tamanho, gente, certinho, tá? Ó, tanto do porta-óculos, da clutch e da nécessaire. Todas vão zíper também. Então, o que que eu fiz, ó? Já deixei aqui, ó, nécessaire tá aqui, separadinha. Já cortei meu zíper um pouquinho maior aqui do que a boca da minha nécessaire. Meu porta-óculos tá aqui, tudo cortado bonitinho. Já cortei um zíper aqui um pouquinho maior. E a clutch a mesma coisa, olha só. Tá vendo? Clutch, forro e cortei o zíper aqui um pouquinho maior. Como eu gosto de fazer a colocação do zíper com o calcador de zíper, o que que eu pensei, gente? Já vou fazer aqui, vou até gravar para vocês já na produção aqui. Vou colocar meu calcador de zíper e vou colocar zíper em todas as peças, tá? Então, acompanha aí, ó. Zíper, direito com direito, ó, não tem segredo, vou mostrar um, tá? E vou fazer igual em todos, não vai mudar, tá bom? Então, ó, direito com direito do zíper. Quem já assistiu minhas aulas sabe que eu gosto de usar esse calcador de zíper. Vou pegar o forrinho, todos vão ser nesse esquema. Direito com direito do meu forro e costura aqui.
que eu vou fazer? Em todos, eu viro para esse lado, que tá o direito do meu zíper aqui, ó, e encosto bem meu calcador de zíper aqui. Ó, sempre com a minha mão segurando isso daqui, ó, para ele não empurrar. Assim eu vou ter todas as minhas peças com a mesma distância de colocação de zíper. Fica um padrão, tá? Em todas as peças, ó. Vou virar aqui e vou rebater, ó. Fiz isso de um lado, vou fazer do outro lado. Olha só. Coloquei o zíper, coloco o forrinho direito com direito. Aqui, todos os forros, eu também estou usando o nylon emborrachado, mas poderia ser outro forro, tá bom? Ó, vou virar e vou bater aquela costura bem próximo aos dentinhos, tá? Vou abrir, ó. Vou abrir tudo isso daqui. Vou assentar aqui, ó, puxo bem meu forro e vou pespontar. Coloquei meu zíper aqui. Como eu vou fazer esse processo aqui igualzinho, gente, em todas as peças, eu vou fazer uma coisa só aqui, tá? Não vou ficar finalizando um para depois ir pro outro. Eu vou fazendo aqui, ó. Olha que prático. Então, vocês, até para vocês fazerem as peças, vocês vão ter praticidade. E daí eu já aproveito o meu calcador de zíper para todas as peças. Ó, o esquema é o mesmo, ó. Abro, puxo bem. Coloco outro. Vou abrir.
Agora sim, gente, eu vou trocar meu calcador, porque daí eu não vou usar mais esse calcador aqui. Tá vendo, ó? Adianta demais o nosso serviço. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar, ó, colocar cursor em todos. Então, eu gosto de vir aqui, corto e vou colocar cursor em todas as peças. Colocamos aqui, o que que eu fiz, ó? Lembra que sobrou uma tirinha daquela faixa que a gente costurou internamente nas bolsas? Eu peguei uma tira daquela, o pedaço que sobrou, tem 40 centímetros aqui, tá? E coloquei, eu diminuí, ela tem 6, eu deixei ela com 4 centímetros. Eu vou fazer aqui, gente, e passei o ferro igual viés, tá vendo? E vou passar uma costurinha. Eu vou fazer aqui uma alcinha de mão para colocar na clutch, antes da gente fechar tudo. Então, vamos aproveitar todos os tecidos que está no painel, tá? Então, ó. Ó, passei 2 costurinhas, ó, para ficar bem achatadinho isso daqui. E vou aproveitar assim, ó, não vou colocar mosquetão, não vou colocar nada, tá? O que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, deixa eu ver o lado, pera lá, fecho. Faz tanto tempo que eu não faço clutch, gente. Cadê a pronta? Aqui, só pra mim ver o lado de colocar, que eu gosto de pôr de um lado, ó. O lado que fecha, eu gosto de pôr. Então, por exemplo, ó, o lado que fecha o zíper, eu gosto de pôr a alcinha. Então, vou pôr pro lado que fecha o meu cursor, ó. Então, vou abrir aqui, ó. E vou colocar aqui, ó, tá? Pra baixo do pesponto. Vou prender ela assim, ó. Põe ela viradinha aqui pra dentro, ó. A tirinha. E passo uma costurinha, ó. Tirei todo o forro, ó. E prendi. Deixa ela aqui dentro, ó. Porque agora o que que a gente vai fazer, gente, ó? Colocou o cursor, nós vamos fechar tudo isso. E é exatamente o que a gente vai fazer em todos os outros, só muda o formato dos fechamentos. Aqui eu gosto, ó, sempre de deixar meu zíper desse jeito. Aqui, ó, cremalheiro, os dentinhos do zíper virado pro lado do forro. E aqui, ó, eu gosto de acertar aqui, ó, minha costurinha, tá vendo, ó? Então, eu gosto de olhar aqui, ó, ver se tá retinho, porque isso faz a diferença na hora da gente virar. Então, sempre eu olho aqui, ó, acerto isso daqui e ponho um alfinetinho. O único lugar que eu ponho alfinete é aqui, ó, para isso daqui não movimentar, tá bom? E aqui vocês podem começar aí da onde vocês quiserem, lembrando sempre de deixar uma abertura no forro de tudo pra gente desvirar, ó. Então, ó, vou começar aqui, ó, e já venho contornando tudo isso, ó. Seguro o meu forrinho, deixo uma abertura aqui embaixo, ó, no meu forro, pulo.
ver se eu não tô costurando a alça. O que acontece, ó, acabou a minha linha. Olha só. Então, costura a volta toda, ó. Já corta aqui esse excesso do zíper. E daí, o que que a gente vai fazer, ó? Eu não vou virar ele ainda, tá? Lembra que a gente tá fazendo em produção? Vamos fazer todos. E depois a gente vira todos. Ó. Sempre arruma aqui. Esse zíper ficar bem bonitinho. Puxa aqui, ó. Tá? E o porta-óculos, gente, esse daqui, ó. Façam bem certinho essa curva, tá? Pra quê? Pra ele ficar num formato bonito. Ó. Arruma. O porta-óculos, gente, deixa eu pensar aqui onde que eu vou deixar aberto. Eu vou deixar aberto na lateral, tá? Eu não vou deixar aberto onde tem curva, que é mais difícil pra gente fechar. Então, olha só, tá vendo, ó? Tô costurando aqui a curva. E vou deixar aberto aqui, ó. Nessa lateral, vou subir aqui um pouquinho a costura, ó. Ó, vou deixar aberto aqui, ó. Tá pequeno, tá. Depois eu solto um pouquinho. Pra não deixar aberto na curva. Ó, corta também já o excesso. Pra depois só virar. Necessaire, mesma coisa, ó. Vamos ajeitar aqui. Ajeita aqui. E vamos fechar. Eu vou fechar primeiro o fundo da necessaire. Agora eu vou fechar as laterais. Ó, e daí a lateral eu já desço aqui, ó. Fecho do forro também, ó. Aí, vou fechar o fundo da necessaire, deixando uma abertura. Tiro o alfinete. E agora a gente fecha, ó, as caixinhas de leite, ó. Joga uma costura para um lado, para o outro. Ai, tirei minha linha, peraí. Um pezinho. Fecha a caixinha de leite do forro. Do outro forro. Costurou tudo, já corta aqui. Aqui. Agora, gente, vocês viram? Tudo produção. Agora, o que que a gente faz? Agora a gente faz a melhor parte, que é virar tudo isso daqui
para o direito. E daí a gente vai ter, gente, todas as nossas peças do painel pronta. Vocês viram que rapidinho, se a gente deixa, recorta, estrutura todas as peças primeiro. Do jeito que eu faço, do jeito que eu preparo para gravar a aula para vocês, na verdade é um jeito de vocês também prepararem para ir para a máquina. A hora que vocês sentarem na máquina para costurar, também vocês vão estar já com tudo, ó, cantinho aqui, ó, enfia o dedo lá dentro, ó, empurra bem, ó. Deixa eu empurrar bem esse daqui também, ó. Empurra bem, ó, necessário. Agora esse aqui vai ser chato virar, viu? Vamos ver se eu consigo virar por esse buraquinho, se eu vou abrir um pouco mais, ó. Eu não queria abrir mais, porque quanto menor, mais fácil pra gente fechar, né? Porque eu deixei muito, mas muito pequenininho o buraco. Vamos fazer um teste aqui com vocês. Tá indo. Ó. Ao vivo, pra vocês verem. Ah, foi, ó. Tá? Ó. Passou. Então, ó, arruma também. Já vou até deixar meu ferro aqui já esquentando, que eu termino de virar as peças, eu tenho que passar o ferro para poder assentar tudo e a gente conseguir visualizar de verdade como ficou, tá? Porque é um capricho a gente passar o ferro depois que termina, gente. É outra peça a hora que a gente termina. Aqui, ó, já vou falar para vocês uma coisa, ó. Que eu acho que vocês até podem fazer o fechamento, ó. Eu costurei com a linha azul marinho, a parte interna. Tá vendo que dá para ver os pontinhos aqui? Ou vocês costuram com a linha branca, clara, ou diminui o ponto. Eu tava costurando aqui no 3,5, tá grande o ponto. Dava para ter costurado num ponto um pouquinho menor. Não me atentei a isso, tá? Ó. Porta-óculos pronto. Ó, empurra bem cantinho, que a gente corta tudo. Olha só. Agora a clutch. Essas são mais fáceis de virar. Só o porta-óculos que a gente não tem muito espaço para virar, por conta que eu não gosto de deixar aqui aberto. Ó. Arruma tudo. Empurra pra fora o cantinho. Sempre vocês me perguntam aqui, ó, do cantinho, ó, eu enfio o dedão, já mostrei isso aqui várias vezes, e às vezes eu vejo peça pela foto e eu vejo que é falta de empurrar, tá? Olha a alcinha que eu falei pra vocês, que a gente aproveitou. Olha só, todas as peças prontas. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou passar o ferro. Olha isso, que lindo. Oh, oh. Amei. Nossa, gente, a hora que passa o ferro, dá outra cara. Me dá nervoso de ver pessoas que terminam a peça
e não passo ferro na peça. Até em live, às vezes, eu tenho que passar o ferro para mostrar para vocês. Que dá outra cara para a peça, gente. Vou arrumar o fundo, a gente dá formato para a peça a hora que a gente passa o ferro. O tecido até destaca. Isso que eu tô passando aqui rapidinho. Quando eu vou passar minhas peças mesmo, eu fico alisando, 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 sabe? Ó, tá vendo quando eu falo pra vocês que quando eu faço a junção, que eu tô fazendo o fechamento, que eu olho e acerto isso daqui, ó, é pra gente ter, ó, esse acabamento aqui, ó, bem bonitinho. Não ficar um pra cima e o outro pra baixo, ó. Tá? Olha isso. Tô precisando de um porta-óculos. Estava sem porta-óculos na minha bolsa. Eu tinha um, não sei onde foi parar. Olha isso, que coisa mais rica, gente. E vocês viram que rápido que foi eu fazer essas 3 peças na produção? Por quê? Porque ela já vem cortadinha no painel, molde certinho, medida certinho. É só vocês estruturarem e cortar o forro e fazer. Não tem erro, né? E a bolsa que eu fiz? Essa foi a que eu fiz. Olha só. Bolsa, nécessaire, clutch e porta-óculos. Quero saber se eu mereço aí um joinha, uma curtida aqui no meu canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês podem aproveitar todas as dicas, não somente para fazer o painel, mas se você também quiser adquirir o painel, o link eu vou deixar aqui na descrição. As medidas também que eu usei para a bolsa, que são algumas medidas que a gente precisa para a parte interna, também vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. E assim que vocês fizerem, conta para mim, comenta aqui se vocês gostaram dessas aulinhas, das dicas. E até a próxima!